EMD G12. Eu não sei por que eu continuo insistindo nessa locomotiva. Mas a grande verdade é que, no mínimo, ela traz para muitos de nós lembranças. Eu lembro de quando eu era criança, ainda no tempo da FEPASA, lá na Alta Paulista, quando a gente ia para a estação, via praticamente só G12s e U26. As U26 eram até mais comuns, mas a G12 ainda estava por ali. Bom, seja como for, essa maquininha não é a mais bonita de todas, ela não é a mais potente, mas tem algo nela que é atrativo por alguma razão. Para nós modelistas é muito provável que seja por causa dos nossos primeiros kits da Fratesc, que é muito provável tenham tido essa maquininha. Bom, seja como for, vamos falar um pouco sobre o protótipo, porque eu vou querer discutir por que a escala dela tem algo de diferente do que se espera para o HO, as razões para isso e a justificativa da empresa. Bom, em primeiro lugar, a G12 foi usada tanto na bitola larga quanto na métrica. E, enfim, por todo o Brasil era possível ver esse tipo de máquina. Originalmente, ela fez parte da Companhia Paulista, da Rede Ferroviária e também da Vitória Minas e da Mogiana. Bom, ela tá, hoje em dia, a gente consegue ainda encontrar na Rumo, por exemplo, e ela tem assim mais de 50 anos em uso facilmente. É uma máquina que tem aí, geralmente era dotado até 90 km por hora para a velocidade dela, por segurança, mas ela conseguia fazer um pouquinho mais de 100. E ela costuma pesar até 80 toneladas. Bom, o Ferro modelo é de 75, 1975. E o primeiro modelo, na realidade, foi esse azul aí que você está vendo. Depois também vieram os modelos com pintura da rede, essa aí da FEPASA também, já na pintura da FEPASA da época, que era vermelha. E aí, qual que é o ponto, né? Nós temos algumas questões. A escala não bate com o HO. Todo mundo que pratica o modelismo há algum tempo tem noção de que escala HO significa o quê? Significa 1,87, não é? A gente tem, na verdade, uma imprecisão nesse valor para as G12. E a gente vai tentar entender isso em breve. Mas, por agora, eu queria que a gente pensasse numa coisa. Se você é alguém que está começando a investir numa nova fábrica de trenzinhos, de ferro modelos, tem bastante coisa para pensar. Primeiro, quanto será que dá para investir nesse negócio? Será que a gente vai fazer tudo do zero? Será que a gente vai aproveitar parte do que já existe? Bom, não dava para fazer um conjunto de trilhos novos. No Brasil já existiam os trilhos na bitola HO. Então era importante partir pelo menos disso. Outra coisa, será que uma pessoa que começa uma fábrica desse tipo de coisa já começa a fabricar o próprio motor? Para dizer a verdade, é muito improvável. Motorzinhos tem por aí. E a gente precisa pensar qual deve ser a maneira de se encaixar esse motor dentro da máquina. Então essa aí é a G12, um dos modelos, antigos inclusive. G12/G8, representava pelo menos duas possibilidades. E dê uma olhada aí nas medidas. Bom, se a gente der uma olhada nas medidas do protótipo, ou seja, da locomotiva de verdade, a gente tem aí 3,75 m de altura, pouco mais de 14 de comprimento e largura de 2,82. Usando as medidas do ferro modelo da Fratesc, a gente encontra as escalas que você está vendo aí. A altura destoa principalmente do 1,87. A justificativa da empresa é que isso se deve a uma média de bitolas. Bitola é isso que você está vendo aí, a distância entre os dois trilhos. Na vida real, as bitolas costumam ter, no Brasil, 1 metro ou 1,60 m. E aí qual que é o ponto? Ia ser muito complicado fazer duas séries de vagões e locomotivas com essas bitolas, mesmo mudando-se tudo que fosse necessário no equipamento, ia sair muito caro, ia ser muito complicado. E outra, vamos lembrar que já existiam esses trilhos, que são a chamada bitola HO para as miniaturas, que tem 16,5 milímetros. Bom, dá para fazer só uma medida. E essa medida é uma redução de quem? Será que é do 1 metro ou é uma redução do 1,60 m? Pois é. A Fratesc assumiu que isso seria uma média. A média entre essas duas bitolas seria algo como
a 1,30 m. E aí a relação matemática entre 1,30 m e 16,5 milímetros seria de 1 para 78. Ou melhor, na ordem que eu falei, 78 para 1. O problema que eu vejo nisso, e muita gente vê, é que aí você vai ter um modelo que tem medidas fora da escala 1,87 naturalmente. Quer dizer, a máquina tende a ficar maior. E como a gente viu naquelas medidas, principalmente a altura dela é um pouco diferente do que se esperava. Tudo isso se deve principalmente à limitação de maquinário, provavelmente. Pelo menos é o que parece mais para mim. Ou será que isso foi uma escolha realmente pensada? Bom, será que a intenção era partir dessa média de bitolas e pronto? Me diz o que você acha disso e se essas razões para você fazem sentido. Aqui a gente vê mais um detalhe. Se você prestar atenção, o lado mais curto do corpo da máquina deveria ser mais estreito. Quer dizer, é mais um detalhe que acabou passando batido para que desse certo, provavelmente, ou facilitasse, ou ficasse mais simples a produção. Vamos lembrar, é alguém investindo num mercado que não tinha muita noção de o que podia acontecer. Bom, a G12 não foi a única que acabou adotando esse tipo de escala que está lá mais próxima do 1,78 ou 1,76. Essa aí é a G22. A G22 foi lançada depois, foi o segundo modelo de locomotiva da Fratesc. E é claro que não ia ter como mudar muita coisa se a gente parar para pensar, talvez nas formas, ou a gente está falando em plástico injetado, então eu penso em algum tipo de forma metálica que deva servir para que se faça isso. Talvez muitas alterações não fossem possíveis. E outra coisa, uma máquina deveria combinar com a outra, já que já existia uma primeira. Isso para mim faria sentido pelo menos. Então a gente tem também uma G22 que tem uma altura um pouquinho maior do que você veria por aí. Se você olhar, tem alguns vagões que combinam mais, outros menos com essas máquinas. Isso tem a ver também com as variações em escalas necessárias. O interessante é que essa escala que acabou acontecendo aí, de 1,78, fica muito próxima do 1,76, que, veja, é a chamada escala OO, ou duplo O, que é praticada, por exemplo, na Inglaterra. A gente tem aquela marca Hornby, e inclusive eu já usei material dela nas maquetes. Talvez fosse legal eles terem falado na caixa que era um 78, um 76 ou OO, porque a bitola HO e OO são as mesmas. O 16,5 mm é usado para ambas, normalmente, tranquilamente. Bom, então me diz aí o que você acha, se você quiser comentar. Será que tudo bem vir escrito HO nas caixas da Fratesc até hoje, mesmo quando acompanham esse tipo de material que tem uma escala um pouco fora? O que fica um pouco chato depois de um tempo é que a gente começa a adquirir mais material rodante e começa a não combinar direito. Eu acho que foi isso que me incomodou a primeira vez que eu descobri que ela não era 1,87. De novo, sejamos bacanas com os caras que começaram a fabricar os nossos trenzinhos, né? Eu acho importante a gente lembrar que, se não fosse a Fratesc, provavelmente muitos de nós nunca nem teríamos conhecido o ferromodelismo. Bom, coisas para se pensar. Seja como for, eu continuo me divertindo bastante e sempre que eu vejo uma G12 diferente, eu tenho vontade de comprar. Não que eu consiga. Se você está curtindo o conteúdo, se você acha bacana, só se você quiser, curte e segue a gente, tá certo? Um abração para vocês.